Por que os Estados Unidos sempre apoiam Israel, mesmo diante de críticas globais? Neste vídeo, você vai descobrir os bastidores dessa aliança inquebrável. Desde os interesses estratégicos no petróleo e nas rotas do Oriente Médio, até a forte influência dos grupos de lobby judaicos nos Estados Unidos. Vamos mostrar como guerras, acordos secretos, bilhões em ajuda militar e interesses econômicos moldaram essa relação. Prepare-se para entender por quê. Desde a fundação de Israel, os Estados Unidos nunca deixaram seu lado, e o impacto disso no futuro do Oriente Médio e do mundo. Hoje você vai descobrir toda a verdade não contada por trás da aliança mais poderosa e controversa do mundo moderno. Por que os Estados Unidos nunca abandonam Israel? Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo inteiro estava na situação da Guerra Fria, na qual os Estados Unidos e a União Soviética competiam pela hegemonia. A região do Oriente Médio ainda era um local estratégico global devido aos seus recursos petrolíferos e importantes rotas marítimas, mesmo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Naquela época, os Estados Unidos precisavam urgentemente de um aliado que pudesse avançar lado a lado na região. Em 1948, os judeus, que sofriam com o antissemitismo global, ocuparam 2 pedaços de terra na região palestina e estabeleceram o Estado de Israel. Após seu estabelecimento, todos os países árabes imediatamente lançaram uma guerra de aniquilação contra ele. Naquela época, ninguém esperava que uma força poderosa surgisse por trás deste pequeno país, fornecendo-lhe apoio e proteção a cada passo. Essa força era a superpotência, os Estados Unidos. Os Estados Unidos reconheceram o status nacional de Israel apenas 11 minutos após seu estabelecimento, conquistando o apoio do centro do capital judaico global de uma só vez. Embora essa atitude tenha ofendido os países árabes, forneceu a Israel um guarda-chuva protetor. Com o passar do tempo, a influência de Israel no Oriente Médio consolidou-se cada vez mais e seu relacionamento com os Estados Unidos tornou-se cada vez mais profundo. Os Estados Unidos forneceram bilhões de dólares em ajuda econômica e forte apoio militar, permitindo que Israel sobrevivesse por mais de 70 anos. Desde então, sempre que Israel se vê envolto em uma crise, os Estados Unidos sempre se mantêm firmes. Até agora, os Estados Unidos usaram seu poder de veto 50 vezes nas Nações Unidas para salvar Israel e se tornarem seu pai adotivo. Então, qual é a razão pela qual os Estados Unidos, mesmo diante das críticas globais, ainda apoiam cada movimento de Israel no cenário mundial? Primeiro, voltemos à Europa do século XIX. Naquela época, os judeus sofriam com o Grande Expurgo e estavam em pânico. Eles precisavam urgentemente encontrar um lugar para se estabelecer. Muitas pessoas voltaram sua atenção para os Estados Unidos, que lhes proporcionavam um ambiente seguro e amigável. Logo, milhões de judeus se estabeleceram nos Estados Unidos. A maioria desses imigrantes judeus era economicamente forte. Eles investiram no comércio e no setor bancário nos Estados Unidos e estabeleceram uma posição de destaque. Em apenas alguns anos, acumularam enorme riqueza e gradualmente penetraram no campo político americano, formando uma influência que não podia ser ignorada. Ao mesmo tempo, ainda havia um grande número de judeus ao redor do mundo que foram deslocados e não conseguiam nem mesmo obter abrigo básico. O crescente antissemitismo os fez precisar urgentemente de um lugar para viver. Em 1896, a tendência do retroísmo judaico emergiu. Sua proposição central era que, somente com o estabelecimento de um Estado judeu independente, a segurança social, política e cultural dos judeus poderia ser garantida. Impulsionada por essa tendência, a comunidade judaica começou a se unir. Luta pela construção da nação. Em 1914, assim que a guerra eclodiu, a Grã-Bretanha prometeu aos judeus que, se eles ajudassem na guerra contra o Império Otomano, o governo britânico os ajudaria a estabelecer um Estado independente. Em 1917, o governo britânico aprovou a Declaração Balfour para apoiar formalmente o estabelecimento de um lar nacional judaico
na Palestina. Em 1919, o presidente americano Woodrow Wilson também expressou seu apoio à Declaração de Balfour. Esta não era apenas um eco da política britânica, mas também continha estratégias políticas e diplomáticas de longo alcance. Naquela época, a influência do capital judaico nos Estados Unidos crescia rapidamente. Wilson sabia que o apoio da comunidade judaica americana no futuro seria crucial tanto para a política interna quanto para os assuntos internacionais. Além disso, o próprio Wilson se opunha ao colonialismo e apoiava o estabelecimento de uma nação judaica, o que coincidia com sua ideologia. Essa decisão lançou uma base sólida para as relações entre os Estados Unidos e os judeus e lançou as bases para o relacionamento especial entre os Estados Unidos e Israel no futuro. Em 1922, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou uma resolução apoiando uma pátria judaica, abrindo caminho para que os judeus estabelecessem uma identidade cultural, religiosa e nacional na Palestina, dando um novo impulso ao sonho judaico de construção de uma nação. Judeus de todo o mundo ainda migravam para a Palestina em grande escala. No entanto, nessa época, a Europa e a Alemanha, derrotadas na Primeira Guerra Mundial, foram varridas pelas ideias extremistas de Hitler. Em 1939, eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Essa guerra foi uma catástrofe para os judeus europeus. Hitler realizou uma grande limpeza dos judeus por meio do Holocausto. 6 milhões de judeus foram lançados no abismo da morte. Essa grande limpeza tornou mais urgente a demanda pelo estabelecimento de um país independente e seguro. O Congresso dos Estados Unidos expressou novamente seu apoio e aprovou uma resolução em 1944 para elevar a demanda judaica por um Estado a uma questão global. Em 1947, o governo britânico submeteu a questão judaica às Nações Unidas. As Nações Unidas aprovaram a Resolução 181 para lançar o plano do ramo palestino e aprovaram o estabelecimento de um Estado independente para os judeus. Em 14 de maio de 1948, Israel foi oficialmente estabelecido sob a liderança de David Ben-Gurion. Embora o plano do ramo das Nações Unidas tenha sido fortemente contestado e completamente rejeitado pelos países árabes, Israel tornou-se o inimigo público do mundo árabe desde o seu nascimento. A crise era intensa, mas os Estados Unidos mais uma vez estenderam sua mão intencional e reconheceram o status nacional de Israel apenas 11 minutos após seu estabelecimento. Essa decisão não foi fácil para os Estados Unidos. Naquela época, muitos membros do gabinete do governo americano não apoiaram. Justamente quando as Nações Unidas estavam prestes a anunciar a criação de Israel, a Casa Branca estava realizando uma reunião sobre o reconhecimento dos Estados Unidos. Por um lado, um poderoso grupo de lobby composto por líderes judeus americanos estava exercendo pressão. Por outro lado, altos funcionários, como o secretário de Estado George Marshall, estavam preocupados que essa medida pudesse exacerbar as tensões no Oriente Médio e enfraquecer a influência dos Estados Unidos na região. No entanto, no final, os Estados Unidos ainda correram o risco de se tornarem inimigos dos países árabes e optaram por apoiar os judeus. Havia muitas razões por trás disso. Primeiro, o grupo de lobby judeu, que desprezava os Estados Unidos, havia se tornado um participante importante na economia do país, com grande força. Segundo, o povo americano tinha muita simpatia pelos judeus por causa do Holocausto e tendia a apoiar a causa judaica. Mais importante ainda, a localização geográfica de Israel era de grande valor estratégico para os Estados Unidos. No contexto da Guerra Fria, a corrida armamentista entre Estados Unidos e União Soviética chocou os Estados Unidos, e era urgente que os americanos consolidassem seu controle sobre a produção de petróleo e as rotas de navegação no Oriente Médio. Israel era um aliado sólido contra a influência da União Soviética. Foi com base nessas considerações que o presidente Harry Truman reconheceu Israel sem hesitação em 11 minutos, tornando realidade o sonho judaico de estabelecer um país por muitos anos. Isso também fez com que Israel tivesse uma profunda dívida de gratidão emocional com os Estados Unidos. Isso forneceu uma orientação fundamental para o futuro layout estratégico dos Estados Unidos no Oriente Médio. Assim que a notícia da fundação do país foi divulgada, países árabes como Egito, Jordânia, Síria, Iraque e Líbano lançaram um ataque conjunto contra ele. A Primeira Guerra do Oriente Médio eclodiu. Diante do teste de vida ou morte, Israel se uniu como uma nação inteira e se lançou na guerra com uma incrível vontade de lutar.
Embora os recursos fossem limitados, Israel contou com o apoio de diversas armas avançadas dos Estados Unidos para danificar severamente as forças da coalizão árabe em apenas alguns dias e conquistar a vitória na Guerra de 1948. No entanto, Israel, que foi pego na guerra logo após sua fundação, sofreu pesadas perdas e precisava urgentemente de reconstrução. Os Estados Unidos imediatamente abriram seus braços e forneceram um grande apoio econômico. Com a assistência financeira contínua de instituições como a Organização Mundial de Assistência Judaica, Israel conseguiu se recuperar rapidamente. Diante do mundo árabe, era como uma fortaleza sólida e rapidamente consolidou sua posição no Oriente Médio. Estabeleceu relações diplomáticas com países europeus e com o Irã, que agora é seu inimigo. No entanto, algumas das ações de Israel começaram a incomodar os Estados Unidos e rachaduras surgiram na relação entre os dois países. Em 1956, o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser nacionalizou o Canal de Suez, que anteriormente era controlado pela Grã-Bretanha e pela França. Essa atitude irritou os dois países. Eles se juntaram a Israel no lançamento de um ataque ao Egito. Israel participou de operações militares sem a permissão dos Estados Unidos. A ação deixou o então presidente Dwight Eisenhower extremamente insatisfeito. Ele queria manter relações com os países árabes, mas não queria ver Israel envolvido na guerra novamente tão rapidamente. Portanto, durante a guerra, ele advertiu severamente Israel de que, se não retirasse suas tropas imediatamente, os Estados Unidos cortariam todas as relações e ajuda econômica e apoiou as resoluções anti-Israel nas Nações Unidas. Sob pressão dos Estados Unidos, os três países finalmente cessaram os combates. Mas esse incidente causou uma ruptura nas relações entre Estados Unidos e Israel. Desde então, Israel começou a se preocupar com sua própria segurança e lançou secretamente um programa de pesquisa e desenvolvimento de armas nucleares na década de 1960. Um ano depois, os Estados Unidos tomaram conhecimento do assunto. Naquela época, estavam preocupados com o problema global da proliferação nuclear. Os Estados Unidos ficaram profundamente perturbados com o comportamento de seus aliados e começaram a pressionar Israel a interromper seu programa nuclear. No entanto, desta vez, Israel não cedeu e insistiu em continuar a pesquisa e o desenvolvimento, o que deteriorou ainda mais as relações entre os dois países. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos estavam profundamente envolvidos na Guerra do Vietnã e não tinham tempo para se preocupar com os países árabes. Começaram a cercar Israel no quarto nível. Em 1967, Nasser expulsou as forças de paz das Nações Unidas na região do Canal de Suez e bloqueou a passagem de navios israelenses no Mar Vermelho. A poderosa aliança militar formada por Egito, Síria e Jordânia tornou as fronteiras de Israel novamente envoltas em nuvens negras. Diante de inimigos por todos os lados, em 1967, apesar do embargo de petróleo imposto pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, o país ainda se manteve firme ao lado de Israel. O resultado da guerra foi o mesmo de guerras anteriores no Oriente Médio. Os países árabes foram novamente derrotados e o Egito foi forçado a negociar com Israel. Sob a mediação dos Estados Unidos, os dois países assinaram o Acordo David West em 1978. Israel devolveu a Península do Sinai e o Egito rompeu o consenso do mundo árabe e reconheceu oficialmente Israel. Por esse motivo, foi expulso da Liga Árabe. Ao mesmo tempo, outro país importante no Oriente Médio, o Irã, passou por uma grande mudança. Em 1979, a Revolução Islâmica Iraniana derrubou a dinastia Pahlavi, pró-americana, e Khomeini tornou-se o líder supremo. Desde então, as relações do Irã com os Estados Unidos e Israel deterioraram-se drasticamente. Estudantes iranianos ocuparam a embaixada dos Estados Unidos em Teherã e detiveram diplomatas por 444 dias. O governo Khomeini apoiou publicamente a posição anti-iraniana dos Estados Unidos sobre a questão palestina e rompeu relações diplomáticas com Israel. Os Estados Unidos impuseram uma série de sanções econômicas ao Irã. Nesse contexto, os Estados Unidos e Israel adotaram uma postura mais consistente no enfrentamento de inimigos comuns. No entanto, as ações radicais de Israel no Oriente Médio também levaram os Estados Unidos a serem criticados pelo público diversas vezes. Em 1982, Israel atacou o Líbano para eliminar a Organização para a Libertação da Palestina,
causando um grande número de baixas civis libanesas. Os Estados Unidos acusaram Israel de abusar da ajuda militar e enfatizaram que a ajuda era usada apenas para defesa e não para ataque. Nos anos seguintes, embora Israel não tenha lançado um ataque em larga escala contra os países árabes, os conflitos continuaram. Na década de 1990, os Estados Unidos estavam comprometidos em promover o processo de paz no Oriente Médio. O presidente Bill Clinton frequentemente mediou e facilitou a assinatura de um acordo de paz entre a Jordânia e Israel em 1994. Em 1995, Israel e a OLP assinaram o Acordo de Oslo II, que trouxe esperança de paz no Oriente Médio. O então primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin desempenhou um papel fundamental nisso. Rabin foi assassinado por extremistas judeus por sua defesa da paz, o que se tornou uma enorme perda para o processo de paz no Oriente Médio. Depois que Barack Obama assumiu como presidente dos Estados Unidos em 2009, as relações entre Estados Unidos e Israel passaram por algumas reviravoltas. Os dois lados discordaram em muitas políticas, mas mesmo assim, Obama vetou todas as resoluções anti-Israel das Nações Unidas, exceto uma durante seu mandato de 8 anos, e aprovou 38 bilhões de dólares em ajuda econômica a Israel. Depois que Donald Trump foi eleito presidente em 2017, as relações entre Estados Unidos e Israel atingiram um novo patamar. Ele tomou a decisão histórica de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Ambos os países mudaram a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. Em 2019, os Estados Unidos se tornaram o primeiro país a reconhecer a soberania de Israel sobre as colinas de Golã. Além disso, os Estados Unidos construíram uma ponte diplomática entre Israel e vários países árabes por meio dos Acordos de Abraão, ajudando Israel a estabelecer relações diplomáticas e comerciais com Marrocos, Sudão e outros países, fortalecendo significativamente o status de Israel no Oriente Médio. De 1948 até o presente, embora os governos dos Estados Unidos e de Israel tenham mudado constantemente, existe um vínculo que sempre foi forte. Hoje, Israel é um estado nuclear de fato. Devido ao total apoio dos Estados Unidos, nunca enfrentou verificação internacional. Os Estados Unidos são o maior país a receber ajuda econômica de Israel. Forneceram 158 bilhões de dólares em ajuda militar desde a Segunda Guerra Mundial e ainda fornecem 3,8 bilhões de dólares anualmente, representando cerca de 16% do orçamento de defesa de Israel. O volume anual de comércio entre os dois países chega a 50 bilhões de dólares, o que fornece um sólido apoio à sobrevivência de Israel em um ambiente hostil. Desde 1972, os Estados Unidos vetaram 50 resoluções para Israel no Conselho de Segurança da ONU. Por trás da relação inquebrável entre os Estados Unidos e Israel está a forte influência econômica de grupos de lobby judaicos nos Estados Unidos. 5 das 10 pessoas mais ricas dos Estados Unidos são judias. Além disso, cerca de 64% da população americana apoia Israel, forçando os líderes americanos a darem importância à posição pró-Israel. Essa relação especial, que se estende por mais de 70 anos, não é apenas fruto de jogos de poder, mas também de interesses estratégicos. Ela tem um impacto profundo no cenário político do Oriente Médio e até mesmo do mundo. Enquanto Israel existir, o Oriente Médio não será pacífico. Gostou desse conteúdo? Então você precisa assistir também ao vídeo. A Guerra que Ninguém Esperava. Expectativas versus Realidade, 1939 a 1945. Descubra o que realmente aconteceu por trás do maior conflito da história e como as decisões daquela época ainda impactam o mundo de hoje. Clique no card que está aparecendo no vídeo e continue construindo a história com a gente. Se você assistiu até aqui, já entendeu que a aliança entre os Estados Unidos e Israel vai muito além da diplomacia. São décadas marcadas por guerras, interesses estratégicos, influência econômica e decisões que moldaram o Oriente Médio e continuam afetando o mundo até hoje. Essa é uma história complexa, cheia de verdades não contadas. E aqui, no Construindo a História, nosso compromisso é trazer esses bastidores à tona. Agora queremos saber a sua opinião. Os Estados Unidos fazem certo em manter esse apoio incondicional a Israel?
comente aqui embaixo. Se esse vídeo te trouxe uma nova visão, deixa o like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se no canal Construindo a História, para não perder os próximos capítulos do mundo real. Obrigado por assistir e até a próxima.